Lendo esse livro, eu tive uma impressão bem interessante, né, que, assim, ele não busca até perdi a palavra que você falou. Apologética? Isso, ele não tem uma apologia e, ao mesmo tempo, não tem uma militância, mas ele não Uhum. deixa de ser provocativo, né. Então, em vários Isso, momentos aqui, a gente é provocado a refletir, a pensar, a entrar no sistema de pensamento de determinado filósofo e a pensar como ele, para entender o sistema dele, né, para daí, uhum, então, a gente criar o nosso, a gente ter a nossa conclusão. Mas dentro disso, eu já faço uma pergunta provocativa aqui, que é se existe diferença entre o Deus da religião e o Deus da filosofia. existe. Existe uma diferença muito grande. As pessoas até questionam algumas pessoas sobre isso, né? Ah, se filosofia é coisa de ateu, como que pode ter filósofos que acreditam em Deus, né? Porque a gente sabe que tem, né? É fato, mas o senso comum também ele comporta, né? Essas contradições, né? Mas tem uma diferença muito pontual, porque o Deus dos filósofos, né? Ele se manifesta apenas por pensar nele. Então, o mero fato de falar de Deus, debater sobre Deus, já é interessante para a filosofia, né? Já se propõe. Agora, na concepção religiosa, o Deus da religião, né? Ele é um Deus que ele se manifesta por meio de dogmas, doutrinas, né? Ele se manifesta de acordo com a placa que está ali, né? Então, a placa da igreja determinou que é aquele Deus. Na filosofia é diferente. Na filosofia, Deus é um ser, é um ser manifestante também, tudo mais. Porém, ele se manifesta nessa crítica. Então, por exemplo, filosoficamente falando, a nossa relação aqui, ela já exorta Deus, né? Uhum. Filosoficamente falando. Deus já está presente aqui, apenas por a gente estar discutindo, né, refletindo, mesmo que sejam reflexões, por exemplo, até mesmo reflexões hereges, né? Agora, na religião, não. A religião tem um temor, um cuidado maior com Deus que a filosofia se permite ir além. Por exemplo, na religião tem aquela coisa, olha, não usa o nome de Deus em vão, né? Não. A pessoa na religião fala, né? Olha, com Deus não se brinca, né? Tem gente que fala, com Deus não se questiona, não se questiona Deus. Porque quem criou o ser humano? Ah, foi Deus, ponto, acabou. Não, na filosofia não. Na filosofia, peraí. Deus criou o ser humano? O que que é esse ser humano? O que é Deus, da onde vem essa criação, o que é criar, entende? Na filosofia é muito mais amplo o assunto, né? Inclusive, vai derivar, nasce na filosofia, né? Nasce ali na patrística medieval com Santo Agostinho e se torna teologia. Se torna teologia. Então, nas ciências sociais, que também está ali nas ciências humanas, se tem as ciências da religião, né? Então é muito amplo, né? Muito E amplo aí mesmo. a gente cai naquela questão de como a concepção de Deus mudou ao longo da história, né? Principalmente ao longo da história da filosofia. Se na religião a forma de se pensar Deus muda de acordo com cada doutrina, na filosofia também, ao longo da história, a concepção de Deus vai mudando, né, ao longo da história da filosofia. Isso é uma experiência muito legal para quem não conhece filosofia e lê o livro, né? Então, por exemplo, eu tive parentes meus que leram o livro e falaram: Nossa, que interessante, eu não sabia que na Idade Média os filósofos católicos que pertenciam à mesma instituição, né, pensavam diferente sobre Deus. Isso é Uhum. uma questão assim fantástica, porque as pessoas acham que é tudo igual e não é. Então, por exemplo, falando sobre essa diferença da concepção ao longo da história, a Idade Média durou cerca de 1.000 anos. Tô correto, Sim, né, Douglas? 1.000 anos, né? sim. 1.000 anos. O início da Idade Média
que é com a patrística, a escola filosófica de Santo Agostinho, por exemplo, ela tinha uma concepção de Deus muito platônica, muito romântica, né? Muito utópica, idealista, subjetiva, né? E ontológica, né? Então, esse ser Deus, inclusive, quando questionado, Santo Agostinho, ele, ele respondeu, né? Que Deus é o amor, né? E, e essa concepção da patrística, do início da Idade Média, ela não é a mesma concepção da escolástica, que está ali no final da Idade Média, com São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ao Uhum. contrário do Agostinho, ele é fundador da escolástica, né, e tudo mais, um dos maiores representantes da escolástica, ele baseava sua filosofia, suas ideias em Aristóteles. Então, o Deus dele não é o subjetivo, não é ontológico, ele é material, ele é metafísico, né? Ele é substancial. Então, é um outro Deus, né? Ele é um motor. Então, olha que interessante, né? Ao mesmo tempo, tem também o Anselmo, que inaugura na filosofia um certo racionalismo cristão, né? Deus existe porque você pensa nele. Você não Perfeito. consegue. Algo que não existe não é pensável, né? Inclusive, eu não lembro, eu posso estar dando uma informação errada agora, tá? Uma anedota na filosofia, mas acho que é um diálogo, não lembro se é entre o Anselmo e o Agostinho, ou o Agostinho e outro discípulo dele, que perguntam assim para o Agostinho, né? Olha, se Deus existe, né? Se Deus existe, Deus é bom, por que que ele criou o inferno, então? Perguntou pro Agostinho, né? E o Agostinho respondeu assim: Olha, ele criou o inferno para botar lá esse tipo de gente que faz essa Que faz esse pergunta tipo de aí, pergunta. que faz esse tipo de gente que faz esse tipo de pergunta, tá lá. Olha Então é bem só, engraçado, né? A filosofia medieval tem umas pérolas incríveis, né? Tem uma outra também, ainda no Agostinho, que a vida do Agostinho é fantástica, né? Por si só ela é fantástica. Vão lá ver a biografia dele, que é muito interessante. Mas que ele fala, né, sobre o paradoxo do conhecimento, a epistemologia em Santo Agostinho. Olha, eu sei o que é o tempo até você me dizer o que é o tempo. Então, a noção da. Isso é muito socrático, né? Então, veja, os filósofos eles vão ter bases diferentes vão dialogar com bases, vão dialogar com fontes que não necessariamente são as mesmas. E hoje, né, a Igreja Católica hoje, por exemplo, ela é uma igreja atomista, né? A ala mais fundamentalista da igreja, ela é atomista, então baseada nos princípios do Santo Agostinho, do desculpa, São Tomás. no São Tomás de Aquino, né? Porém, a Suma Teológica não é um livro tão estudado assim, né? É engraçado, o mercado editorial não olha para isso. Mas veja, Ele tem uma estrutura do direito, né? tem a Suma Teológica é um livro é um dos livros mais complexos da filosofia. É uma releitura, tem vários comentários bíblicos ali, né? Comentários à filosofia do Aristóteles também, né? Tem os comentários à metafísica. É um livro muito, não é um livro só, né? Uma coleção. E a Suma, ela é assim leitura obrigatória, né? Para quem faz teologia. Na Eu acho Idade que Média, uma imagem que ilustra isso, principalmente a diferença entre Platão e Aristóteles, Santo Agostinho e São Tomás, é aquela imagem, eu não lembro, se eu não me engano, é de Michelangelo, né? Que mostra Platão apontando para cima e Sócrates apontando para baixo, né? Ou a seja, Escola de um Atenas, coloca a né? perspectiva na. Isso, um coloca a Sim. perspectiva na transcendência e o outro na Uhum. imanência, né? Na terra, na materialidade, na construção. Cara, essa pintura é uma das coisas mais fabulosas para ensinar filosofia, né? Ela é do Rafael, do É do Rafael Rafael. Sanzio.